Pesquisadores australianos acreditam que desvendou um dos mistérios de o antigo Stonehenge da Grã-Bretanha, a origem da peça central da construção de 5.000 anos. Monumento. Durante séculos, Stonehenge foi estudada de fora. Cada pedra foi medido, fotografado e debatido. No entanto, algo permaneceu fora de questão. Alcançar, então, como você pôde ter movido isso para lugar? Como você pôde tê-los movido? Do país de Gales, onde as pedras azuis, a duerita manchada, veio de dentro. Stonehenge. Recentemente, a inteligência artificial foi usado para examinar o que os humanos não conseguiam. Acesso direto. O que foi reconstruído não era uma passagem ou um espaço vazio. Era uma câmara selada. Stonehenge volta aos holofotes. Se devemos construir um túnel sob o Templo da Idade da Pedra, e os dados sugerem que foi projetado, com uma regra clara, nunca foi essa a intenção. A Sir Roberto, Stonehenge como um problema inacabado. Stonehenge não é o que a maioria das pessoas pensa. É sim. Há muito tempo que é apresentado como tal. Monumento. Um símbolo da antiguidade, realização, ou um lugar de ritual. No entanto, um crescente corpo de arqueologia. A análise mostra que o site se comporta de maneiras que um monumento simples não deveria ter. A estrutura levanta questões de engenharia, que nunca foram resolvidas. As explicações tradicionais se concentram no que podem ser vistas. Eles descrevem as pedras, sua disposição circular e seus alinhamento com o Sol durante solstícios. Essas explicações levam em conta para fins de aparência, mas não conseguem explicar comportamento, medidas de peso. Sim, o espaçamento e os ângulos revelam um nível de precisão que supera as necessidades cerimoniais. As pedras interagem estruturalmente de diversas maneiras, que sugerem um propósito além da exibição. O layout aprofunda o mistério. Cada pedra parece ter sido colocada ali deliberadamente, mas o propósito não é óbvio. A colocação não segue um padrão aleatório. Padrão. As pedras Sarsen são espaçadas entre 1 e 1,4 metros de distância com consistência notável. Esse nível de precisão sugere engenharia deliberada em vez de arranjo simbólico. As pedras parecem posicionado para suportar carga de uma maneira específica, jeito, mesmo que não haja nenhum visível estrutura acima deles que requer tal apoio. Arqueólogos repetidamente encontrar limites onde as respostas devem continuar. Escavações e levantamentos revelam padrões que se tornam mais precisos do que mais decorativo. Esforços de mapeamento. Mostrar alinhamentos e relações de tensão, que implicam um projeto que se estende além de o que é visível. Muitos pesquisadores agora argumentar que Stonehenge nunca teve a intenção de ser não pode ser compreendido apenas pela superfície. O mistério já não é encarado como algo perdido, significado, mas como ausência estrutural. Algo essencial parece ser ausente. No entanto, o desenho visível apenas faz sentido se esse elemento estiver faltando. Existe. E quando examinamos a pura, esforço necessário para construir o que podemos. Veja, o mistério só se aprofunda. As pedras visíveis são apenas a primeira camada de um problema que se recusa a ser resolvido. Da superfície, a escala de esforço que excede o superfície. O esforço por trás de Stonehenge é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. O site contém vários tipos de pedra, cada uma proveniente de muito além da paisagem circundante. O azul menor. As pedras pesam até 4 toneladas e eram transportadas a mais de 100 metros das pedreiras, no país de Gales. A maior pedra, conhecida como a Pedra do Altar, pesa 6 toneladas. De acordo com um estudo de 2024, publicado em a revista Nature, Podter, originou-se no nordeste da Escócia. Distância de mais de 700 quilômetros. Embora os pesquisadores continuam debatendo o exato fonte, movendo pedras deste tamanho. Ao longo de tais distâncias seria desafiador mesmo com equipamentos modernos. Não há uma razão clara para esse esforço.
Era necessário se o objetivo fosse apenas exibição cerimonial. A escala do trabalho aponta para um propósito além, aparência, transporte e colocação. Essas pedras exigiram extremo coordenação. Estimativas arqueológicas sugerem que mover uma única tonelada, a pedra poderia ter envolvido centenas de pessoas trabalhando juntas. Cordas, madeira, rolos trenós e cuidadosamente cronometrados. Teriam sido necessários movimentos. Isto, nível de organização, não poderia ter. Foram sustentados por pequenos grupos sazonais. Isso implica planejamento a longo prazo e controle centralizado ao longo de gerações. Só a logística já levanta uma questão inquietante. Pergunta: quem comandou esse esforço e por que isso foi considerado essencial? A precisão na construção aprofunda o mistério. Arqueólogos documentaram que as pedras foram colocadas com precisão, medido em polegadas. Isso excede o que seria necessário para o alinhamento ritual ou colocação simbólica. Cada pedra aparece posicionados em relação aos outros de uma forma que sugere interação, do que decoração. Alguns pesquisadores acreditam que os construtores, relações estruturais compreendidas que não são imediatamente visíveis. Os visíveis, o arranjo pode representar apenas parte de um design maior. Investimento de tempo adicional, mais peso. As evidências sugerem a construção ocorreu ao longo de muitas décadas, possivelmente séculos, sem grandes mudanças, revisões ou fases de teste. Grande. Os projetos geralmente apresentam erros, ajustes ou tentativas abandonadas. Stonehenge não. Sua consistência implica um plano claro, mantido ao longo das gerações. Os recursos destinados a este projeto foram enorme. Comida, ferramentas, transporte, materiais e mão de obra foram desviados em uma escala que sugere que algo vital estava em jogo. Muitos pesquisadores agora argumentam que as próprias pedras, não o que eles simbolizavam, eram os principais. Objetivo: quando o esforço supera a aparência, os materiais tornam-se evidência. A dimensão do trabalho sugere que o monumento visível era secundário. Seja como for, o que mais importava não era para ser visto. Na superfície, pedras como componentes projetadas. Não, símbolos. As pedras em Stonehenge não estavam ali para serem admirados. Estavam dispostos a se apresentar. Desde o início, os construtores selecionaram pedras para como eles se comportaram sob carga, não por como eles olharam. Pedras azuis e sarson. As pedras diferem bastante em densidade, dureza e resistência. As diferenças não foram acidentais. Cada tipo de pedra foi usado onde era necessário. As propriedades físicas eram o que mais importava. Piso, composição e resistência. Posicionamento determinado. Não simbolismo ou decoração. As pedras estão dispostas para exercer força, direto para o chão. Quando uma pedra repousa sobre outra, a pressão não se espalha para fora, viaja verticalmente. Este design impede tensão lateral, que causaria colapso ao longo do tempo. Arqueológico. As evidências mostram que as pedras de sarsen foram erguidas em buracos de postes aproximadamente 1 metro de profundidade. Cada buraco foi cuidadosamente moldado para corresponder ao perfil base de seu pedra específica. Este nível a personalização demonstra que os construtores planejamos cada colocação individualmente. As pedras não eram intercambiáveis. Cada um tinha um papel definido na estrutura. Essa abordagem revela sistema, não um visor, uma mudança para A pedra afeta outras pessoas próximas. A estrutura se comporta como uma única unidade, em vez de como elementos separados, dispostos em círculo. Esse tipo A interdependência só faz sentido se os construtores estavam gerenciando forças em todo o site. O posicionamento também varia por localização. Pedras mais pesadas são concentrado, onde a transferência de carga é importante, a maioria. Pedras mais claras aparecem onde a tensão deve ser absorvido ou redirecionado. A distribuição segue uma lógica estrutural, não segue a simetria ritual. Os construtores entenderam que diferentes partes da estrutura experimentaria diferentes pressões ao longo do tempo,
algumas pedras que parecem excessivas ou desnecessárias do ponto de vista visual. Servem a propósitos estruturais claros, reforçar pontos fracos e estabilizar áreas onde o estresse se acumula. O resultado é um formulário que se comporta como um concha. Ela resiste ao movimento e mantém equilíbrio mesmo em condições variáveis. A orientação vertical das pedras é também intencional. Posicionamento vertical garante que a gravidade trabalhe a favor de estabilidade. O peso flui para baixo, para dentro do recipiente preparado. Chão em vez de para fora, contra pedras vazias. Isso reduz bastante o risco de tombamento ou disseminação gradual. Os construtores entenderam claramente que a transferência de carga vertical era mais segura e mais durável. Visto dessa forma, Stonehenge deixa de ser um círculo de pedras e se torna um sistema funcional. O componente foi selecionado, moldado e posicionado com cuidado. A forma visível é apenas a expressão externa de uma lógica interna. Uma vez que as pedras estejam entendidas como componentes funcionais, sua interação com o meio ambiente não pode mais ser ignorado. Alinhamento, som e efeitos contidos. O design de Stonehenge interage com o ambiente de maneiras que vão além. Estrutura. Relatórios mostram que muitos dos alinhamentos celestes convergem para dentro, apontando para o centro em vez de para fora, para observação. O solstício. O nascer e o pôr do sol se alinham com pedras específicas, de tal forma que a luz atinge o centro do círculo precisamente em certos momentos. Alguns pesquisadores especulam sobre isso. Os alinhamentos não foram feitos para uso casual, visualização. Em vez disso, eles podem marcar especificamente janelas de ativação. Momentos em que o efeito pode ser desencadeado no centro. O som no local também se comporta estranhamente. Experimentos e relatos locais indicam que os ecos desaparecem de forma excepcionalmente rápida para um espaço aberto. Vibrações de gritos, batidas de tambor ou golpes de pedra são alterados dependendo se eles ocorrem no centro ou no perímetro. Alguns observadores notam que o som parece contido, como se o círculo redirecionasse ou atenuou, de acordo com alguns pesquisadores. O efeito não pode ser explicado apenas pelo tamanho ou disposição das pedras. O acordo parece controlar energia acústica interna em vez de deixando-o dispersar-se livremente. O círculo parece gerenciar vibrações de forma sutil. Maneiras. Certas posições amplificam ou absorvem forças menores de maneira diferente. Vento e outros movimentos ambientais. Interagir com as pedras de forma imprevisível, criando efeitos localizados no centro. Relatos não verificados sugerem que o site pode ter sido projetado para canalizar energia para dentro, concentrando forças dentro do círculo em vez de permitir para que eles pudessem escapar. Esse nível de controle vai além do que seria necessário para cerimônias simples. Uso, até mesmo o momento dos alinhamentos. Parece funcional. Alguns pesquisadores acreditam que o posições do Sol, da Lua e das estrelas foram usados para desencadear efeitos de ressonância em momentos específicos. Esses padrões sugerir planejamento e intenção, não decoração. De acordo com relatos locais, os construtores podem ter entendido que a ativação poderia produzir resultados que eram perigosos se não fossem controlados. As evidências apontam para a contenção e gestão. Na seção, não exibição. A combinação de luz, vibração e som implica uma lógica interna para o site. Cada pedra, cada lacuna e cada alinhamento contribui para o comportamento da energia dentro do círculo. Pesquisadores especulam que Stonehenge foi projetado para criar efeitos que não são visíveis fora do círculo. A estrutura se comporta como um ambiente controlado. A atividade deve ser concentrada por dentro. Os arqueólogos modernos houve dificuldades em testar essas teorias usando métodos convencionais. Relatórios mostram que medições repetidas frequentemente fornecem resultados inconsistentes, porque os efeitos são sutis e exigem uma cronometragem precisa.
Isso levou algumas equipes a adotarem tecnologias aprimoradas. Sensores avançados, simulações e análises assistidas por EA estão sendo aplicados para detectar padrões que os humanos sozinhos não conseguem medir. Essas ferramentas permitem que os pesquisadores estudem alinhamento, ressonância e comportamento energético com uma precisão muito maior do que nunca. Como a EA reconstruiu o que não pôde ser escavado? Os arqueólogos que estudavam Stonehenge enfrentavam uma séria limitação. Os sinais mais incomuns vinham das profundezas sob as pedras, mas escavar não era uma opção. Qualquer tentativa de escavar o centro do monumento corria o risco de danificar as pedras, causar o colapso da estrutura ou alterar permanentemente um dos sítios arqueológicos mais protegidos da Terra. Durante décadas, isso significou que as questões mais profundas sobre o que havia sob Stonehenge permaneceram sem resposta. Segundo relatos, uma grande mudança ocorreu quando os pesquisadores decidiram parar de tentar alcançar fisicamente as áreas escondidas, e, em vez disso, estudar o comportamento do monumento. Em vez de escavar o solo, eles começaram a coletar medidas detalhadas da superfície e das próprias pedras. Isso incluiu o mapeamento preciso da posição das pedras, da distribuição de peso, dos padrões de vibração e de como o som se propagava pela estrutura. Todas essas informações foram inseridas em sistemas de inteligência artificial projetados para analisar estruturas complexas. A AI não buscava espaços vazios diretamente. Em vez disso, estudou padrões. Examinou como a pressão se movia através das pedras, como as vibrações mudavam em certos pontos e como a energia parecia fluir para dentro em vez de para fora. Segundo especialistas, essa abordagem permitiu que a EA detectasse características ocultas indiretamente, observando os efeitos em vez das superfícies. O processo funcionou passo a passo. Primeiro, cada pedra foi medida digitalmente e inserida em um modelo virtual. Em seguida, simulações de tensão calcularam como o peso e a força se propagavam pelo monumento. Dados acústicos foram adicionados para mostrar como o som se comportava em diferentes áreas. A IA então combinou todas essas informações e executou milhares de simulações, testando que tipo de estrutura oculta poderia causar os padrões observados pelos pesquisadores. Os resultados foram consistentes. Repetidamente, as simulações apontaram para um volume central sob as pedras. Segundo relatos, não se tratava de uma lacuna aleatória ou de uma cavidade natural. Os dados sugeriam um espaço definido com limites claros, posicionado deliberadamente no centro do monumento. Os pesquisadores enfatizaram que essa conclusão não surgiu da imaginação, mas sim de repetidas modelagens que produziram o mesmo resultado. Isso marcou uma virada. Pela primeira vez, os arqueólogos tinham uma maneira de visualizar algo que não podiam tocar ou desenterrar. A reconstrução por Eco-Umai a transformou a ausência em estrutura. O que antes era especulação, agora tinha uma forma mensurável, baseada em dados e comportamento físico. Essa descoberta levou diretamente a uma constatação mais profunda e perturbadora. Se existia um espaço central, a próxima pergunta era óbvia: por que ninguém conseguia chegar até ele? Características do projeto que impediam a entrada. A reconstrução por Issel revelou um padrão claro e consistente. Segundo relatos, não existem corredores, poços, túneis ou pontos de acesso que levem ao volume central sob as pedras. O espaço não está escondido atrás de uma passagem bloqueada ou porta selada. Ele é totalmente fechado pela própria estrutura. Os pesquisadores enfatizam que isso não foi um resultado acidental da construção, mas sim fruto de escolhas de projeto deliberadas. Cada pedra principal contribui para essa inacessibilidade. Os modelos de IA mostram que as pedras estão dispostas de forma que seu peso combinado mantenha a estrutura unida. As tensões se concentram no centro e na base, o que significa que a pressão de cada pedra reforça a estabilidade do buraco. Segundo especialistas, isso cria um sistema em que a remoção ou o deslocamento de um elemento afeta muitos outros simultaneamente. A tensão estrutural desempenha um papel central. Simulações indicam que a tentativa de remover uma pedra ou abrir uma passagem perturbaria pontos de equilíbrio críticos. Mesmo pequenas alterações poderiam redirecionar a força de maneiras imprevisíveis. Alguns modelos mostram que a interferência em um ponto poderia causar instabilidade em toda a circunferência.
O projeto não permite acesso parcial, ou está intacto ou comprometido. A reconstrução também não mostra evidências de uma entrada planejada após a conclusão. Não há aberturas alinhadas para a passagem. Nenhuma pedra parece ter sido projetada para ser movida posteriormente. Não existem etapas de acesso em camadas. Segundo relatos, uma vez que o volume central foi fechado, ele permaneceu completamente isolado. As pedras circundantes funcionam como uma barreira contínua, em vez de uma estrutura removível. O que torna esse projeto incomum é a forma como a restrição é imposta. Não há fechaduras, marcações ou barreiras físicas destinadas a impedir diretamente a entrada de pessoas. Em vez disso, a limitação é mecânica. Peso, pressão e equilíbrio desempenham o papel de contenção. A estrutura resiste à interferência, tornando a intrusão estruturalmente insegura. Os pesquisadores descrevem isso como um sistema autossustentável. O monumento não depende de guardas ou avisos. Sua estabilidade depende de permanecer intocado. De acordo com a análise de EA, o projeto garante que qualquer tentativa de acesso ao núcleo exigiria o desmantelamento do próprio monumento. Sob essa perspectiva, Stonehenge funciona como algo mais do que um conjunto visível de pedras. É uma estrutura integrada, onde o acesso nunca foi previsto no sistema. O núcleo não é protegido por segredo, mas sim pelo projeto. Esse nível de inacessibilidade controlada levanta uma questão maior que os pesquisadores não podem ignorar. Se tanto esforço foi empregado para impedir a entrada, o próprio projeto exige uma explicação mais aprofundada. Teorias sobre o núcleo selado. Uma vez que os pesquisadores aceitaram que o espaço selado era intencional, o foco mudou para o motivo de sua existência. De acordo com relatos, arqueólogos e engenheiros começaram a propor teorias baseadas não em mitos ou simbolismos, mas em comportamento. O núcleo selado não era tratado como um cômodo ou câmara destinada à entrada. Era tratado como um espaço funcional que deveria permanecer intocado. Uma teoria sugere que o núcleo selado foi projetado para estabilizar toda a estrutura. Segundo alguns pesquisadores, o peso e a disposição das pedras só fazem sentido se houver uma força interna controlada. O espaço selado pode funcionar como um sistema de equilíbrio. Se perturbado, a estrutura acima poderia perder a estabilidade. Isso explicaria por que nenhuma rota de acesso foi construída. A entrada não foi esquecida. Ela foi proibida propositalmente. Outra teoria surgiu quando modelos com auxílio de inteligência artificial foram testados com dados de longo prazo. Relatórios não verificados mostram que os modelos estáticos não conseguiram explicar as repetidas alterações de tensão detectadas na estrutura. Quando o movimento foi introduzido no modelo, o sistema repentinamente se comportou como esperado. A IA não detectou um objeto diretamente. Ela detectou respostas internas repetitivas que sugerem que algo dentro do sistema nunca se estabiliza completamente. Os pesquisadores descrevem o comportamento em termos minuciosos. As respostas internas assemelham-se a uma massa arredondada em constante movimento. Os pontos de tensão deslocam-se em ciclos lentos. As reações acústicas repetem-se como se respondessem ao movimento, em vez da estrutura. Segundo alguns analistas, a explicação mais simples seria o movimento contínuo, não o caos, nem o impacto. Movimento que nunca para. Essa possibilidade incomodou muitos pesquisadores. Se algo dentro da estrutura está sempre em movimento, abrir a estrutura não apenas o revelaria, como também o interromperia. Segundo alguns engenheiros, parar esse movimento poderia causar uma liberação repentina de força. Outros temem o oposto, que permitir que a força escape possa danificar todo o sistema. Outra teoria centra-se na contenção em vez do perigo. Alguns acreditam que o espaço selado pode ter sido projetado para isolar um efeito, em vez de um objeto. O movimento detectado pode ser um efeito colateral, e não o objetivo. Segundo relatos, os modelos de EA sugerem que o sistema funciona apenas se o núcleo permanecer fechado. Uma vez aberto, a lógica entra em colapso. A estrutura deixa de se comportar como previsto. Há também uma ideia ainda mais perturbadora. De acordo com interpretações não confirmadas, os construtores podem não ter compreendido completamente o que estavam selando. Podem ter sabido apenas que precisava ser contido, equilibrado e mantido longe do contato humano.
A precisão do projeto sugere urgência. A falta de reutilização sugere medo. A ausência de acesso sugere finalidade. O que choca os pesquisadores modernos não é o mistério em si, mas a disciplina por trás dele. Quem construiu esse sistema resistiu a todas as tentações de olhar para dentro. Concluiu a estrutura e foi embora. Sem reparos, sem rituais de entrada, sem tentativas posteriores de recuperá-la. Segundo moradores locais e historiadores, esse nível de contenção é raro em construções antigas. O núcleo selado parece existir porque a interação nunca foi o objetivo, mas sim o controle. O sistema não convida a curiosidade. Pelo contrário, impõe distância. A física substitui os guardas. A pedra substitui as placas de aviso. A estrutura não ameaça. Ela simplesmente se recusa. À medida que essas teorias tomam forma, uma pergunta se torna inevitável. Um sistema construído para conter, estabilizar e proibir exige autoridade e coordenação. E isso nos leva diretamente ao problema final. Quem tinha o poder de projetá-lo, implementá-lo e garantir que jamais fosse aberto? Quem construiu Stonehenge? Algumas explicações começam com os deuses. Em muitas sociedades antigas, estruturas extraordinárias eram atribuídas à instrução divina. Quando as pessoas se deparavam com obras de engenharia que pareciam estar além da capacidade humana comum, explicavam-nas por meio de poderes superiores. Stonehenge tem sido frequentemente incluído nessa categoria. O deslocamento de pedras maciças por longas distâncias, a precisão de seu posicionamento e a aparente compreensão de equilíbrio e estrutura levaram alguns a acreditar que os construtores foram guiados por forças sobrenaturais. Nessa perspectiva, Stonehenge não foi projetado apenas por humanos, mas por humanos seguindo um conhecimento que se acredita vir do divino. Outros vão além dos deuses e sugerem o envolvimento de extraterrestres. Essa teoria argumenta que a lógica técnica embutida em Stonehenge parece excepcionalmente avançada para a sua época. Os defensores dessa teoria apontam para a precisão dos alinhamentos, a consistência dos padrões estruturais e a ausência de registros escritos que expliquem como o trabalho foi realizado. Eles argumentam que uma inteligência externa pode ter compartilhado conhecimento com os primeiros humanos, ajudando-os a construir algo que não poderiam ter desenvolvido de forma independente. Embora popular na cultura moderna, essa ideia permanece especulativa e sem respaldo em evidências físicas. Uma terceira explicação se concentra em civilizações humanas perdidas. Alguns pesquisadores propõem que uma cultura avançada existiu antes do que se aceita atualmente e posteriormente entrou em colapso. Segundo essa visão, Stonehenge não é resultado de influência externa, mas um exemplo sobrevivente de conhecimento humano esquecido. Os construtores teriam sido humanos, porém muito mais capazes do que tradicionalmente se imagina. Suas habilidades podem ter se perdido devido à migração, mudanças ambientais ou colapso social. A arqueologia apresenta uma conclusão mais cautelosa. A maioria dos estudiosos concorda que Stonehenge foi construído por comunidades neolíticas e do início da Idade do Bronze, na Grã-Bretanha. Escavações ao redor do sítio arqueológico revelaram ferramentas, restos humanos e assentamentos que se alinham com a cronologia da construção. Essas pessoas não eram tribos nômades agindo aleatoriamente. Eram comunidades organizadas, capazes de planejar projetos que se estendiam por gerações. O que a análise moderna mudou não foi a identidade dos construtores, mas a avaliação de sua inteligência. Reconstruções baseadas em I as sugerem que essas comunidades compreendiam estrutura, carga e equilíbrio de maneiras práticas. Elas não dependiam de fórmulas escritas, mas sim da observação, da repetição e do conhecimento acumulado transmitido ao longo do tempo. Stonehenge não precisa de deuses ou extraterrestres para explicar sua existência, mas exige uma séria reavaliação da capacidade humana primitiva. Os construtores não eram primitivos. Eram metódicos, disciplinados e precisos. O mistério que persiste talvez não seja quem construiu Stonehenge, mas sim por que demorou tanto para reconhecer o que os humanos antigos eram capazes de realizar.